E o que será que faz os vilões do Batman serem tão bons? E terminou nessa semana a série Pinguim. Série essa que é um derivado do filme The Batman, lançado em 2022 e que pretende ter todo o universo expandido a partir dessa série. Afinal, vai ter o The Batman 2 e vai ter o The Batman 3. E no processo dessas séries, o Matt Reeves, que é o produtor do universo do Batman e diretor do filme de 2022 e das continuações, já anunciou que quer fazer mais séries sobre o universo do Batman e não sobre o Batman. Então quer fazer série, por exemplo, sobre o Coringa, sobre o Charada, talvez sobre a Mulher-Gato, até sobre a polícia de Gotham. Ele já falou que ele quer fazer como Gotham fosse um personagem vivo dentro desse universo. E quando acabou a série, eu fiquei fascinado. Pinguim é pra mim a melhor série de 2024 até agora. A construção do personagem, de realmente alguém que não era ninguém na máfia, até alguém que se torna o chefão que a gente conhece nos quadrinhos, é muito boa e muito bem feita. Mas se você parar pra pensar, essa não é a única vez que um vilão do Batman se destacou sem ter o Batman na história, ou se destacou sendo o grande momento do filme. Afinal, você tem o Heath Ledger como Coringa, você tem o Joaquin Phoenix como Coringa também, só que outros vilões já chamam muita atenção. O Bane, por exemplo, o Ra's al Ghul, o Cara de Barro, o Charada. Todos são vilões muito criativos, muito bem feitos e muito bem escritos desde a época dos quadrinhos. E aí você fica pensando, o que faz os vilões do Batman serem tão bons? Porque, se parar pra pensar, a melhor galeria de vilões de todos os heróis, de todos os quadrinhos, seja da DC ou seja da Marvel, é o Batman. Porque todo vilão dele é interessante. Como eu já mencionei, você tem o Duas Caras, você tem o Charada, você tem a Mulher-Gato, você tem o Espantalho, você tem o Bane, você tem também o Anarquia, você tem o Ra's al Ghul, o Hugo Strange, o Morcego Humano, você tem o Ventríloco, o Homem-Porco, você tem uma quantidade de vilões gigantescas, a Arlequina, que não pode ser esquecida, que não tem como não mencionar. É muito grande e muitos funcionam muito bem. Tanto que uma das séries animadas que está fazendo muito sucesso hoje em dia é a série da Arlequina, que é uma série que o Batman aparece, mas ele não é o principal. O principal é a Arlequina, era Venenosa, Bane, Tubarão Rei e Cara de Barro. Então você imaginar que um grupo C de super-heróis faz muito sucesso e a maioria como vilão do Batman. Mas por que será que isso acontece? Onde vem essa força para esses vilões serem tão bons que funcionam individualmente? De chegarem a ganhar quadrinhos solos, como o Coringa já teve, para realmente funcionar tão bem? Como que o Batman é alguém que é tão imponente, um herói tão bom, tão necessário para esses vilões existir, e ao mesmo tempo eles vivem sozinhos? Eu acho que o primeiro ponto para começar a chegar nessa ideia de por que os vilões deles são tão bons seria os quadrinhos e a ideia inicial de como os quadrinhos pensaram os seus vilões. Porque o Batman, ele é um cara que realmente é rico e se veste de morcego. Mas se parar pra pensar, o Batman, ele tem problemas psicológicos. A forma como ele se veste de morcego, a forma como ele sai na noite, toda aquela linguagem visual do Homem-Morcego identifica muito um problema psicológico que ele tem. E como todo acontece com todos os heróis dos quadrinhos, quando o seu personagem tem um foco principal, os seus vilões à sua volta acabam sendo reflexo do que ele é. Tanto que você vê, o Homem-Aranha, todos os vilões dele são animais. Quando você acaba pensando no Superman, a maioria é alienígena, afinal ele é um alienígena. A Mulher Maravilha normalmente enfrenta deuses. O Lanterna Verde, alienígena. São coisas que estão diretamente ligadas à origem dele para criar uma relação, uma linguagem. O Batman, por ter problemas psicológicos, acaba que todos os seus vilões também são personagens que têm problemas psicológicos. Pode ser alguém que ele quer ser um assassino, ele pode ser um serial killer, ele pode ser esquizofrênico, não importa qual é o problema dele. Eles colocam muito essa característica para poder colocar aspectos disso para os personagens. E a partir daí, cria uma vida única, porque a partir desse ponto, pra você criar essa ideia, esse problema psicológico que ele tem, automaticamente você vai colocando mais para trás e vai indo mais para trás para saber a origem para ele chegar até aquele ponto que ele chegou. E a partir daí, você começa a criar toda uma atmosfera e uma camada pro personagem que faz com que ele seja não só um vilão do personagem, porque isso é muito fácil, o Batman é um morcego, então a partir daí todo vilão dele vai ser um animal. Não, eles colocam realmente um problema na cabeça dele, que é dos vilões, que cria uma identidade de até onde ele vai. E a partir daí, os personagens, mesmo que eles sejam grandes vilões, eles têm uma certa humanidade dentro deles, porque você sente o que eles estão sentindo em vários momentos. E os quadrinhos deixam isso. Claro, no começo do quadrinho do Batman era um pouco mais fantasioso e não chegava nisso. Mas quanto mais os quadrinhos foram evoluindo, mais sérios eles foram ficando, mais você conseguia perceber o quanto os heróis, os vilões do Batman, também iam ganhando mais camadas, ganhando mais origem,
ganhando mais desenvolvimento e mais profundidade. E a partir daí, você vê o quanto os quadrinhos deixaram ele vivos. E aí a gente chega pro cinema. E o cinema fez a mesma coisa. Cada vilão que aparece, o quadrinho do Batman ele é tão fascinante, os personagens são tão bons, tão criativos, tão envolventes, com histórias tão profundas, até obviamente a Bat-família, com a Batwoman, a Batgirl, os Robins, e os Robins também, obviamente, com Dick Grayson, com Tim Drake, com o Damian Wayne e com Jason Todd, são personagens interessantes. Então a partir daí, você consegue perceber o quanto eles têm camadas para evoluir. E quando eles chegam para ter uma adaptação no cinema, você vê o quanto eles conseguem trabalhar de forma diferente. Afinal, toda versão diferente do Coringa no cinema conta uma leitura diferente e conta muito da linguagem da época que o personagem vem pro cinema. O mesmo vale pro Pinguim, o mesmo vale pra Mulher Gato, o mesmo vale pro Charada, pro Bane, pro Espantalho, pro Duas Caras. Todos que ganharam adaptações diferentes, você pode ver que conversavam muito com a linguagem da época e fala muito com o mundo que a gente está vivendo. E esse Pinguim de hoje fala muito sobre isso. Então esse é outro ponto muito importante. Como os quadrinhos, principalmente do Batman, evoluiu de uma forma que fez o personagem ser o personagem mais querido e mais amado dos quadrinhos. Primeiro porque ele é um personagem muito interessante, mas porque ele tem uma galeria de vilões muito forte e mais do que isso, os quadrinhos resolveram dar camadas para esses vilões que não viraram simplesmente vilões genéricos que o Batman bate. Não, são vilões que mesmo que ele apareça pouco, mesmo que o Batman consiga ganhar dele fácil, ele consegue ter uma história por trás que vai fazendo ele se desenvolver muito bem. E no cinema isso se reflete muito bem, vendo cada vez mais vilões que cada vez mais ganham versões diferentes, linguagens diferentes e cada um funciona do seu jeito. Você pode até comparar qual que é o melhor Batman, qual que é a melhor Mulher Gato, qual que é o melhor Bane, qual que é o melhor Pinguim, melhor Coringa, mas no fim você vê que cada um é uma linguagem boa da sua época, porque os quadrinhos já davam essa base, porque os personagens já são criativos e interessantes para você poder abrir um leque de conversar com eles de forma diferente. Afinal, a maioria dos vilões de outros personagens, você meio que ele fica preso numa caixinha. Os vilões do Batman são tão humanos, são tão reais, que você consegue colocar em linguagem diferente para poder contar a sua história, e com isso consegue funcionar individualmente. Mas óbvio, tem dois fatores muito importantes que eu acredito que faz com que os vilões também sejam tão incríveis como eles são e funcionem tanto individualmente, além obviamente deles em si, da sua criação e do seu desenvolvimento ao longo dos anos ser muito criativo e muito envolvente. Também tem dois fatores, o primeiro seria Gotham. Eu gosto muito de como Gotham, no universo do Batman, não é só mais uma cidade, não é só a cidade dele, não, Gotham é um personagem vivo ali. A DC faz muito isso, como Metrópolis também é, Themyscira também é. Mas quando você pensa realmente em Gotham, ela é a cidade mais conhecida. Gotham é a cidade que é tão conhecida como os personagens. Eu acho que esse é um ponto importante que as pessoas entenderam do Batman ao longo dos anos e que também ajuda muito a criar os vilões. Que é o seguinte, o Batman é muito importante. O Batman ele é o grande herói, todo mundo conhece ele e quer ver o Batman fazendo suas coisas. Mas quando você pensa nisso, Batman, ele é um produto de Gotham. Ele é alguém que foi criado pela parte que a Gotham não era bem cuidada. Os pais, Thomas Wayne e Martha Wayne, morreram num beco porque as pessoas não cuidavam da parte mais pobre. Então a partir daí, quando eles estão saindo de assistindo o filme do Zorro, acaba que eles acabam levando um tiro e acabam morrendo. Todo mundo sabe, a famosa cena de colar de pérolas que cai no chão. Mas quando você acaba vendo isso, você percebe uma coisa bem simples, que é: aquilo existe porque a parte pública de Gotham não se preocupa realmente com a cidade e só se preocupa com as pessoas mais ricas. Policiais corruptos e muitas pessoas vão aparecendo. E quando você acaba vendo isso, Pinguim, que é a série nova, fala muito sobre isso também. Com a polícia em momento nenhum participa da parte mais pobre de Gotham. Então, quando você pensa nisso, Gotham criou o Batman. E a mesma Gotham que criou o Batman, criou todos os vilões que estão ali. Se Gotham fosse uma cidade que as pessoas se preocupassem mais com ela, se preocupassem com a parte mais pobre, se preocupassem com a saúde pública, talvez metade dos vilões não existiam. Mas já que eles não se preocupam, um atrás do outro acaba existindo. Zaz é um psicopata que acaba matando mulheres e a partir daí risca seu corpo. Ele é alguém que poderia ter resolvido o caso dele, não resolvem. Quando você pensa no Coringa, ele também é um cara que foi fracassado na parte da comédia, que é a origem mais clássica dele. A sociedade jogou ele fora, jogou ele no lixo até ele virar o Coringa. Quando você pensa também no Pinguim, ele é um cara que não tinha opções e foi pra máfia. Mulher Gato não teve opções e virou o ladra. Então a partir daí você percebe como Gotham cria os seus vilões. Então isso também é um conto muito interessante. Normalmente os vilões estão muito ligados diretamente com o herói. Aqui, eu acredito que Gotham é um personagem tão forte para esse universo que a partir daí a gente consegue contar a história dos personagens através realmente de Gotham. Então isso é muito interessante também. Isso é outro fator. E por isso que os vilões também funcionam tão bem. Porque você consegue contar a história da máfia. Então você vai contar a história do Pinguim, não precisa ter o Batman. Eu vou contar a história
sobre a parte de Arkham. Você pode focar na Arlequina, e a Arlequina vai funcionar muito bem numa série individual, tendo que cuidar daquelas pessoas. Então isso é um negócio que eu acredito que os vilões também são muito bons. Eles não têm uma total dependência do Batman. Óbvio, o Batman precisa existir para os vilões existirem, mas eles conseguem funcionar individualmente porque a cidade é um personagem tão forte que a partir dali você consegue contar uma história focada no que ele faz na cidade. E isso funciona muito bem. Eu já sabia disso, quando você lê os quadrinhos, você já sente isso. Ainda mais numa série de quadrinhos que é muito boa, que é focada na polícia de Gotham. Mas quando você pensa como um todo, você percebe isso. Como Gotham é o fator que faz os vilões serem tão bons. Porque eles já são vilões interessantes visualmente, já tem uma camada boa, já tem um bom passado, tanto eles como os heróis e os coadjuvantes do Batman. Mas quando você acaba percebendo, o grande fator que faz com que os vilões sejam bons, pra mim, envolve Gotham. Porque Gotham é um personagem até maior que o Batman em certo ponto, não pra história, mas ele é um personagem que faz com que cada um conte a sua história sozinho. Onde você pode contar uma história de um Batman que tem que se prender porque ele não quer ficar maluco, e você não precisa ter grandes vilões ali, você consegue só cuidar do Batman sozinho. E a mesma coisa vale pros vilões, você consegue ter uma série focada em personagens secundários e todos vão funcionar muito bem. Por isso que a galeria de vilões do Batman é tão legal, e por isso que tantos coadjuvantes do Batman têm seu quadrinho solo, a Batgirl, a Asa Noturna. Por isso que eles têm esses quadrinhos solos, porque eles são tão interessantes, tão criativos e tão envolventes, e acabam fazendo com que eles consigam ter sua história própria. Por isso que eu acredito que eles são tão bons, por isso que eu acredito que eles são tão interessantes, porque eles são vivos além do seu herói. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha dos vilões do Batman? Qual é o seu preferido? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.